Bem-vindos de volta ao nosso programa Vida e Saúde. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos aqui com a doutora Suzel, ela que veio hoje aqui esclarecer as nossas dúvidas através, não é, daquele tema de hoje, os cuidados paliativos, que tão poucas pessoas conhecem, mas que muitos de nós vivenciamos dia a dia. E o nosso país está aí cheio de pessoas necessitadas com os cuidados paliativos. Qual a sua pergunta? Qual a sua curiosidade? Você tem uma história que passa por esse viés? Liga para nós, participe conosco, 0 operadora 19 3871 9620, ou então nos envie um e-mail, vidaesaude@rs21.com.br. Doutora Suzel, a produção aqui nos informou, não é, aqui no site do seu centro, onde a senhora atua, o Lotedal, tem uma história muito bacana, uma história muito bonita, que vai além dos cuidados físicos, além do tratamento físico. Essa história que nós apresentamos aqui, essa foto que tem a senhora, mais uma outra pessoa. A senhora gostaria de nos informar o porquê desta foto e qual o significado que esta imagem traz para o nosso tema? Essa foto me é muito preciosa. Essa pessoa que eu cuidei era uma querida, muito querida. E ela foi atendida por nós, pela equipe, portadora de um câncer de cabeça e pescoço. Bebia, fumava, o senhor sabe que eu falo isso para você que nos assiste, a bebida e o cigarro, grande provocador, os maiores provocadores de câncer de cabeça e pescoço, e nos procurou já com um câncer avançado, e era uma grande cozinheira, de uma família alemã que partiu para a Alemanha, mas ela era de um nível social, morava numa favela, e num barraco, e tinha uma paixão enorme pela cozinha. E tinha a vida dela era cozinhar. A vida dela, toda a vida foi cozinhar. Então, o sentido da vida dela era dentro de uma cozinha, né? E ela, toda vez que ia nos ver nas consultas, nos levava coxinha, trufas, era uma festa quando chegava. E certo dia eu perguntei a ela, você tem algum sonho que ainda não realizou? Por que razão fiz eu essa pergunta? Por que razão eu faço essa pergunta aos doentes que estão com doenças sem possibilidade de cura? Porque quando você está cheio de saúde, você tem um sonho, ou dois, ou vários, mas diz, eu vou realizá-los quando eu me aposentar. Ou vou realizá-los depois que minha filha casar, e nem sempre dá tempo. E o sonho, a realização de um sonho põe sentido à vida. E perguntei a ela, você tem algum sonho que ainda não realizou? Ela disse, sim, doutora. Meu sonho é ter uma cozinha de tijolos, porque cozinhei a vida toda em belas cozinhas, mas a minha é de papelão. Nossa. Fomos à casa dela e constatamos, e essa foto que você viu é ela no seu barraco, com a janela feita de papelão, mas ela olha para o seu rosto. Ela sorri. Uma alegria, né? Não há sofrimento, uma realização. Padre. Não há sofrimento neste rosto, porque ela tinha uma equipe que se preocupava imensamente em lhe oferecer conforto, controle impecável da dor e todo o suporte que ela necessitava. Então, um voluntário da equipe, nós temos dentro da equipe uma equipe realizadora de sonhos. Essa equipe se mobilizou, um voluntário foi sensibilizado e ele construiu em menos de um mês não só a cozinha de tijolos, mas toda a sua casa. E nos últimos 3 meses ela pôde aproveitar desta cozinha numa felicidade transbordante. Ela decorou a sua cozinha
conforme era dos seus sonhos, e um dia fomos visitá-la, nos recebeu com bolos, pudins, e tinha recuperado uma parte da alegria que havia perdido. Que importante essa atenção, não somente a necessidade física, não somente a dor latente, mas aquilo que a pessoa tem como história de vida, né? Uma pessoa que cozinhou sempre em casas de famílias muito bem abonadas, né? E terminar a vida em um barraco, numa favela, com a cozinha... Sem dignidade. Sem dignidade, não é? Ir ao encontro dessas coisas faz a vida ter um outro sentido. Sem dúvida. E nessa hora, grande parte da sua dor espiritual foi aliviada porque ela encontrou um sentido na vida. Doutora, a senhora me falava há pouco que essa foto recebeu um prêmio, é verdade? Sim, foi receber um prêmio latino-americano do que representa os cuidados paliativos na América Latina. A realidade dos cuidados paliativos na América Latina. Que bacana. Então, já temos aí um lampejo, não é, dentro do nosso país, de uma realidade que é concreta para com os cuidados paliativos na nossa nação brasileira, né? Doutora, eu tenho aqui uma pergunta da Vilma Lúcia. Ela não me fala de onde é. Ela diz assim: boa noite. Doutora Suzy, muito bom o tema, esclarecedor. Esses cuidados paliativos. Gostaria de saber como conseguir esses cuidados e se eles podem ser feitos pelo Sistema Único de Saúde. E o que fazer para que nós consigamos? É a Vilma Paraoeba. Ela não fala de onde é. Vilma, é um prazer receber você e essa pergunta que é tão pertinente no momento. Todos os brasileiros devem ter direito a receber os cuidados paliativos. Infelizmente, na rede pública em Campinas e região não há. Houve por um período, mas não existe porque não há sensibilização suficiente da política de saúde. O que eu posso dizer a você é que o Centro Lotedal, embora não esteja pronto ainda, ele atua a nível de consultório médico, de consultoria e de atendimento domiciliar, de tal maneira que estamos à disposição para oferecer as respostas de que você necessita e as orientações para atender se você tem um paciente nessa situação com enfermidade crônica sem possibilidade de cura. Doutora, a senhora falou que, acabou de afirmar que em Campinas e região não existe, não é? É difícil, o Lotedal cumpre essa missão ainda dando os passos pequenos. Mas anteriormente a senhora citou no nosso país alguns lugares que já têm um caminho realizado. Existe uma listagem, alguma informação concreta que as pessoas possam buscar? Por exemplo, o Hospital do Câncer de Barretos é uma referência nacional. Né? Existe uma listagem também, algumas referências para que as pessoas que nos assistam possam ir ao encontro desses lugares? Veja bem, o Hospital de Barretos é extraordinário. Existe, para você ter ideia, existe um hospital, eles têm vários hospitais e a missão primeira é a atuação curativa. Existe um hospital de cuidados paliativos, né? Então, a possibilidade de você tentar ir até Barretos, que não é próximo a nós, é bastante longe, para tentar buscar um atendimento. Infelizmente, a maior parte da atenção a cuidados paliativos ali é voltada para os doentes daquela unidade de Barretos que, quando estão tratando, fogem da possibilidade de cura. Mas isso não impede de ser procurado o hospital especificamente para receber cuidados paliativos. Sem dúvida, como no câncer, como em São Paulo,
que tem o Hospital do Câncer. Mas o atendimento em cuidados paliativos no Hospital do Câncer é essencialmente voltado para doentes que estão internados lá no Hospital do Câncer, né? Então, mas isso não inviabiliza você tentar previamente ir e obter informações, né? Certo. Doutora, temos outra pergunta aqui. É da Maria Silva dos Santos, ela é aqui de Campinas. Ela mora no Jardim Roseira. Ela diz assim: meu esposo tem câncer na vesícula e já está chegando no fígado. Gostaria de saber se existe algum lugar que possa dar apoio a este tipo de doença aqui na nossa região. Uhum. Bom, primeiramente eu diria a você que você deve pedir ao seu médico cuidados paliativos. Eu acho que a primeira forma de desinstalar alguém e de mudar é começar a pedir, começar a exigir. Eu gostaria de receber um atendimento em cuidados paliativos, doutor. Junto com o oncologista, padre Heitor, quando o doente acompanha, por exemplo, recebe o acompanhamento do oncologista, paralelo, existe uma portaria ministerial que diz que toda unidade de oncologia de alta complexidade tem que ter uma unidade de cuidados paliativos, como tem Barretos, como tem o Hospital do Câncer, como tem o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro. Então, paralelo à químio, à rádio, à imunoterapia, se o oncologista está vendo que já está no fígado, já está no pulmão e já avançou, ele tem que chamar a equipe de cuidados paliativos, a equipe de conforto, para entrar e fazer um acompanhamento até que a equipe curativa deixe de ter uma atuação mais importante e a paliativa cresça. Porque em cuidados paliativos nós também, depois do doente partir, damos suporte à família no processo do luto. Então, além de cuidar da pessoa, o posterior à partida do enfermo, os cuidados paliativos se estendem aos parentes, aos familiares. No processo de luto. E qual é a maior dificuldade dos familiares, doutora? É a aceitação. Não só do familiar, do próprio paciente. A aceitação, ela é muito intelectual. Eu vou fazer um seguro de vida para os meus familiares receberem. Eu vou ler a Morte e Ressurreição de Jesus e fica no livro. Quando a enfermidade chega, as coisas ficam muito diferentes. E a maior dificuldade é o medo, não de morrer, o medo de estar só na hora de partir. Então, a solidão. A solidão e a dificuldade de sofrer fisicamente. Então, é preciso ter todo esse acompanhamento. Doutora, a gente se prepara para nascer, né? Sim. Os pais, os familiares preparam, fazem enxoval, aquela coisa toda. Deveríamos também nos preparar para a partida, né? Para nosso trânsito, nossa Páscoa definitiva, como a teologia nos apresenta, né? E a gente percebe que algumas pessoas elas vão dar um pouquinho de atenção a essa questão da morte, da finitude, quando estão necessitadas realmente ou se tocam por uma enfermidade. Durante o nosso viver, não é? Que dicas a senhora poderia apontar para que cada um de nós possamos nos trabalhar para fazer o nosso trânsito, para ter uma vida mais voltada a esta perspectiva? Sim. Antes disso, eu gostaria de dizer que a maior dificuldade, seja do doente ou da família, é a aceitação à morte. Todos imaginamos que vamos viver eternamente, mas vamos lembrar, hoje, somos finitos. E a morte pode chegar, como diz o Senhor Jesus, como um ladrão, chegar a qualquer hora, a qualquer idade. O senhor me perguntou de dicas. É muito difícil estar preparado quando sabemos que vamos morrer. É muito difícil.
Mas, na verdade, deveríamos nos preparar todos os dias. Como fazê-lo? Eu não tenho uma fórmula que possa dizer a você, faça isso, é assim, assim. Mas algumas dicas pela minha experiência de vida e pela minha experiência de cuidar com os doentes em fase de terminalidade de vida. Porque ao cuidar deles, Padre Heitor, mudamos muitos valores de nossas vidas. E coisas que brigávamos, que parecia tão grande, deixam de sê-lo. Então, eu diria que uma das mais importantes é você não carregar ódio no coração no dia a dia. É perdoar. É buscar a reconciliação. Porque morrer, partir com ódio no coração, eu não desejo para ninguém. Porque é uma das maiores dores espirituais que pode haver. E pode, meu querido, minha querida que me ouve, não haver tempo para você se reconciliar com a pessoa que você tem mágoa hoje no coração, de perdoar e de pedir perdão antes de partir. Na verdade, antes de partir, o ideal, a qualidade de partir, é poder dizer muito obrigado. Eu te amo. Me perdoa. Eu te perdoo. Adeus. Então podemos dizer, né, a partir dessas indicações, dessas dicas que a senhora apresenta, que são dicas do cunho da espiritualidade, dessa veia que é tão importante, não é, na vida do ser humano, que para se morrer bem é necessário viver bem. Sem dúvida. E reconciliados. Por isso, muitas vezes, Padre Heitor, há doentes que estão no hospital e não falecem. E as pessoas aí em volta, os familiares, falam, mas o que acontece? E de repente chega um filho. Esse filho chega, conversa com o pai e o pai vai e falece. Então, ele estava esperando a despedida, ele estava esperando muitas vezes a reconciliação. São inúmeras histórias desta natureza que vemos. Então, é o dia a dia da reconciliação, do perdão, da alegria, da presença amiga, do amor que você dá ao outro e do desapego, do abrir a mão. Porque na hora de morrer, uma das outras grandes dificuldades era abrir a mão. Abrir a mão que vai desde os bens materiais até abrir a mão de deixar e dizer adeus ao seu filho ou à sua mãe amada. Doutora, então, nessa dinâmica da partida, do desapego, a nossa sociedade hoje ela não favorece muito com os valores para que nós possamos ter uma vida preparada para termos uma dignidade na hora de nossa morte. Hoje nós somos forçados, de certa maneira, por todos os níveis e de várias formas, a termos uma vida voltada para o ter, o acumular, o prazer e o poder, né? Diante desse mar, dessa enxurrada que a sociedade atual nos apresenta, como que a gente pode, enquanto ser humano, independente de que religião que seja, traçar uma linha de valores para que a nossa vida tenha um outro aspecto? Eu acho que essa reportagem que nós estamos fazendo hoje pode ser o início de você abrir seus olhos, não é? Uma espiritualidade, eu nem digo religiosidade, mas você buscar uma espiritualidade que permita que seus olhos se abram e você passe a ver que ser é mais importante do que ter, que dividir, que pensar no outro é muito importante, que você vai para a sua própria felicidade, ficar melhor quando você olhar para trás e ver que deixou um
um legado positivo, um saldo positivo, não na sua conta bancária, mas na sua vida. É a herança da história. A herança da sua história pessoal, que é diferente de todas as outras histórias, porque você é único para o Senhor Jesus. Você é especial, você é único, fora de série. Doutora, a senhora mencionou agora há pouco que diante, né, dos cuidados paliativos, os acompanhantes, né, as pessoas todas, elas mudam, né, mudam de valores, têm a oportunidade de mudar a visão sobre a vida. Então, no próximo bloco, eu gostaria de que a senhora ampliasse um pouquinho mais esta menção, para que a gente possa entender como viver bem para morrer bem. E você que nos acompanha, participe conosco, tá certo? Estamos aqui com a doutora Suzel para nos esclarecer sobre os cuidados paliativos. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes.